Às 5h47 da manhã de 11 de maio de 1945, o soldado de primeira classe John M. acordou, com um sabre japonês atingindo seu crânio. A lâmina abriu um sulco raso em seu couro cabeludo, antes que o soldado inimigo pudesse completar o golpe. M. tinha 24 anos, 1,70 metros de altura e 59 quilogramas. Ele cresceu caçando esquilos e perus nas florestas de pinheiros do condado de Screven, Geórgia, onde seu pai o ensinou a atirarem alvos em movimento sem usar miras. Agora, a 12.875 quilômetros de casa, na costa de Luzon, 100 soldados japoneses atacavam sua posição na escuridão da madrugada. M. tinha exatamente uma arma funcional. Um rifle M1 Garand pesando 4,3 kg, com um carregador de 8 cartuchos. O ataque ocorreu na Baía de Dingola, na província de Taiabas, onde a companhia A do 123º Regimento de Infantaria havia estabelecido um perímetro de defesa em torno de um posto avançado costeiro. M. e outros 2 homens estavam operando uma metralhadora leve M1919A4. Durante a noite, eles haviam concluído seu turno de vigia 20 minutos antes. M. estava descansando no chão a 3 passos da posição da metralhadora, quando o ataque japonês começou. A temperatura era de 26 graus Celsius. Uma lua minguante proporcionava 70% de iluminação, através de uma cobertura de nuvens esparsas. A copa da selva filtrava o luar em padrões de sombra que dificultavam a detecção de movimentos. O soldado japonês com o sabre havia rastejado até ficar ao alcance do ataque durante a última hora antes do amanhecer. M. sentiu a lâmina antes de ver o homem. O impacto foi de raspão, o suficiente para atordoá-lo, mas não incapacitá-lo. As mãos de M. se moveram antes que sua mente registrasse completamente o que estava acontecendo. Ele pegou seu rifle. O M1 Garand estava sobre seu peito. Ele o brandiu como um porrete. A coronha atingiu o rosto do soldado japonês. O homem caiu. M. acionou o mecanismo do rifle e atirou em um segundo atacante que ava pela esquerda. O disparo do Garand estrondou pela selva. O som provocou movimento em todo o perímetro. Mais soldados japoneses emergiram da mata. Um dos companheiros de M. na metralhadora havia sido ferido no ataque inicial. O terceiro homem agarrou o soldado ferido e o puxou de volta para posições mais seguras, a 40 metros atrás da posição inicial. Isso deixou M. sozinho. 10 soldados de infantaria japoneses avançaram em direção à posição da metralhadora. Eles haviam ensaiado essa manobra. 3 homens forneceram fogo de cobertura enquanto outros 7 corriam os últimos 15 metros até a metralhadora. Eles a alcançaram antes que M. pudesse intervir. Eles agarraram a arma e começaram a girá-la 180 graus para disparar contra o perímetro americano. M. saltou para dentro da posição improvisada. O espaço mídia, aproximadamente 1,8 metros de largura por 1,2 metros de profundidade, reforçado com sacos de areia e toras de palmeira. Os 10 soldados japoneses estavam agrupados em volta da metralhadora. M. atirou no primeiro homem a uma distância de 90 centímetros. Ele acionou o mecanismo do Garand e atirou em um segundo homem. O mecanismo semiautomático do rifle permitia disparos rápidos e sucessivos. Ele disparou 7 vezes em menos de 8 segundos. 7 soldados japoneses caíram. Os 3 restantes voltaram para M. Ele não teve tempo de atirar. O Garand em suas mãos se transformou novamente em um porrete. Ele golpeou a cabeça do soldado mais próximo com a coronha do rifle. O homem caiu. M. reverteu o golpe e atingiu um segundo soldado na garganta. O terceiro soldado avançou contra ele com uma baioneta.
Emisekni aparou o golpe com o rifle e então cravou a coronha no peito do homem. Os 3 caíram. A metralhadora agora estava inoperante. A luta havia danificado o mecanismo de alimentação. Cápsulas de munição deflagradas e sangue cobriam o chão da posição de combate. Emisekni saiu e voltou em direção ao perímetro. Ele havia matado 10 homens em menos de 2 minutos, mas o ataque principal estava apenas começando. Mas soldados japoneses avançavam pela selva. Emisekni podia ouvi-los, movendo-se pela vegetação rasteira, quebrando galhos, gritando ordens. O ataque concentrou-se em sua seção do perímetro. Os comandantes japoneses haviam identificado a metralhadora como a posição defensiva mais forte. Eliminá-la criaria uma brecha na linha americana. Emisekni abrigou-se atrás de uma árvore de pár caída a 20 jardas da posição de mísseis destruída. O tronco da árvore tinha 1,20 metros de diâmetro. Ele fornecia uma cobertura sólida contra tiros de fuzil, mas não contra granadas ou projéteis de morteiro. Emisekni verificou seu fuzil. O Garand tinha 8 cartuchos em seu carregador. Ele havia disparado 7 tiros durante combate na posição de mísseis. Um cartucho ainda estava na câmara. Ele ejetou o carregador parcial e inseriu um novo. O carregador fez um som metálico característico ao ser encaixado. Emisekni tinha mais 7 carregadores nos bolsos de seu cinto, 56 cartuchos no total. Os japoneses que atacavam sua posição somavam entre 80 e 100 homens. A matemática não era favorável. A próxima onda de atacantes emergiu da selva às 5h53. Emisekni contou 15 homens avançando em uma linha de escaramuça dispersa. Eles se moviam cautelosamente, usando a cobertura disponível, parando atrás de árvores para observar antes de prosseguir. Isso era diferente do ataque inicial à metralhadora. Esses soldados eram experientes. Eles haviam avaliado a situação e adaptado suas táticas. Emisekni esperou até que o soldado mais próximo estivesse a 40 jardas de distância. Então, ele atirou. O tiro atingiu o centro do corpo. O soldado japonês caiu. Emisekni mudou sua mira para um segundo soldado a 35 jardas de distância. Ele atirou e acertou novamente. Os atacantes restantes se abrigaram. Eles haviam localizado a posição de Emisekni com base no clarão do disparo. Granadas japonesas começaram a cair ao redor da árvore caída. Emisekni contou 4 explosões em rápida sucessão. As granadas eram do tipo 97, de fragmentação, com um fusível de 4,5 segundos. As explosões levantaram terra e estilhaços de madeira. Nenhuma caiu perto o suficiente para causar ferimentos, mas obrigaram Emisekni a manter a cabeça baixa. Enquanto ele estava imobilizado, os soldados japoneses avançaram. Emisekni podia ouvi-lo se aproximando. Ele se levantou e disparou 3 tiros rápidos. 2 acertaram, 1 errou. Ele se escondeu atrás da árvore enquanto o fogo de resposta passava por cima de sua cabeça. As balas atingiram o tronco da árvore com impactos sólidos. A madeira da carpa de pter era densa o suficiente para parar projéteis Arizaka de 7,7 milímetros a essa distância. Emisekni se reposicionou, permanecendo em uma posição, atraindo o fogo de morteiro. Ele rastejou para o norte ao longo da árvore caída por 10 metros, depois voltou em direção ao perímetro através de uma depressão no solo. A depressão era rasa, talvez com 45 centímetros de profundidade, mas proporcionava camuflagem contra a observação do solo. Emisekni alcançou um conjunto de grandes rochas que a companhia vinha usando como depósito de suprimentos. Caixas de munição estavam empilhadas atrás das rochas. Emisekni pegou 2 bandoleiras de munição calibre .3006 e as colocou sobre os ombros. Cada bandoleira continha 60 cartuchos. Em pentes de 6 cartuchos, ele agora tinha 176 cartuchos disponíveis. O peso da munição adicionou 3,6 kg ao seu equipamento. Às 5h58, os projéteis de morteiro japoneses começaram a atingir a área.
Os morteiros eram granadas do tipo 89 com um alcance efetivo de 175 jardas. As equipes japonesas haviam se posicionado de forma que lhes permitiam disparar por cima da linha de árvores, em direção ao perímetro americano. O primeiro projétil caiu a 30 jardas da posição de Mkin. O segundo projétil caiu a 25 jardas de distância. As equipes de morteiro japonesas estavam movendo seus disparos em sua direção. Sekini moveu-se novamente. Ele correu 20 jardas para o leste, mergulhou atrás de uma palmeira. O terceiro projétil de morteiro atingiu o local onde ele estava, posicionado 3 segundos antes. Mas soldados japoneses estavam avançando. Sekini avistou movimento na linha de árvores a 60 jardas de distância. Ele contou 8 homens. Eles estavam espalhados, mantendo intervalos de 10 jardas entre cada homem. Esta era a doutrina correta de assalto de infantaria. Sekini mirou no soldado da frente. Ele controlou a respiração. A mira do Garand estava calibrada para 300 jardas, mas Sekini havia passado anos atirando em alvos móveis nas florestas da Geórgia. Ele entendia a compensação de trajetória instintivamente. Ele mirou ligeiramente à frente do alvo e atirou. O soldado caiu. Sekini avançou metodicamente pelo resto da linha de assalto. Atirou, mudou de posição, mirou, atirou, mudando de posição, mirou. O mecanismo semiautomático do Garand permitiu que ele mantivesse uma cadência de tiro constante. 5 dos 8 soldados japoneses caíram antes de alcançarem cobertura. Os 3 restantes recuaram para a selva. O padrão se repetiu mais 6 vezes. Nos próximos 30 minutos, os soldados japoneses avançavam em pequenos grupos. Sekini os enfrentava à distância. Alguns grupos recuaram, outros avançaram. Sekini se movia constantemente entre as posições, nunca permanecendo em um lugar por mais de 2 minutos. Ele recarregava o Garand constantemente. O sistema de carregador fixo do fuzil permitia trocas rápidas de carregadores. Sekini disparava seus 8 tiros, ejetava o carregador vazio e inseria um novo em menos de 4 segundos. Isso era mais rápido do que os fuzis de ferrolho que os atiradores japoneses estavam usando. Isso dava a Sekini uma vantagem na cadência de tiro que compensava a desvantagem numérica. Às 6h14, Sekini estava atrás de um cupinzeiro a 30 jardas de sua posição original. O cupinzeiro tinha 1,5 metros de altura e oferecia excelente cobertura. Sekini havia disparado 6 carregadores, 48 cartuchos. Ele havia conseguido mais munição do depósito de suprimentos, mas as bandoleiras agora estavam espalhadas por 3 posições diferentes. Se ele precisasse recuar, mas perderia o acesso a essa munição. Sekini decidiu manter essa posição. O cupinzeiro oferecia uma visão de 360 graus. Ele podia ver toda a aproximação da selva até o perímetro. 3 soldados japoneses apareceram a 45 jardas. Eles se moviam rapidamente, correndo pelo terreno aberto, entre a linha de árvores e a posição de Sekini. Essa era uma tática diferente. Velocidade em vez de furtividade. Sekini atirou no primeiro homem a 40 jardas, no segundo a 35 jardas. O terceiro homem alcançou uma grande rocha a 15 jardas da posição de Sekini. Antes que Sekini pudesse atirar nele, o soldado japonês tinha uma granada. Ele puxou o pino e se preparou para arremessá-la. Sekini atirou. A bala atingiu o soldado no peito. O homem caiu para trás. A granada caiu de sua mão. Ela detonou 3 segundos depois, matando-o instantaneamente e abrindo uma cratera no chão ao redor da rocha. Sekini ouviu vozes atrás dele, vozes americanas. Reforços estavam chegando do quartel-general da companhia, a 200 jardas de distância.
Esquadrão de 8 homens alcançou a posição de McKinney. Às 6h23, eles haviam sido enviados para a frente quando a posição da metralhadora silenciou. O líder do esquadrão queria saber se McKinney estava ferido. McKinney disse que estava bem. O líder do esquadrão posicionou seus homens em uma formação defensiva ao redor do cupinzeiro e enviou um mensageiro de volta ao quartel-general para relatar a situação. O ataque japonês começou às 6h31. A força atacante sofreu baixas catastróficas. Os sobreviventes recuaram para a selva, em direção às montanhas da Sierra Madre. O esquadrão americano os perseguiu por 100 jardas e então retornou para segurar o perímetro. McKinney permaneceu no cupinzeiro. Ele ainda tinha 4 carregadores de munição em seus bolsas, 32 cartuchos. Recarregou o Garand com um carregador novo e aguardou ordens. Às 7h, com a luz do dia, revelando o campo de batalha, uma patrulha contou os corpos. 38 soldados japoneses mortos foram encontrados ao redor da posição destruída da metralhadora. Mais 2 foram encontrados ao lado de um morteiro de joelho tipo 89 a 45 jardas de distância da posição da metralhadora. O total confirmado foi de 40. A patrulha também encontrou evidências de que soldados japoneses feridos foram levados durante a retirada. O número real de baixas provavelmente foi maior, mas apenas os corpos confirmados foram registrados no relatório pós-ação. A companhia havia perdido 3 homens mortos e 7 feridos. Durante o ataque, os japoneses haviam concentrado seu ataque na seção do perímetro de McKinney. Se aquela seção tivesse desmoronado, toda a defesa da companhia teria sido comprometida. A companhia era composta por 127 homens no momento do ataque. O avanço japonês teria permitido que eles cercassem as posições americanas pela lateral. As baixas da companhia nesse cenário teriam sido catastróficas. O comandante do batalhão estimou que as ações de McKinney salvaram entre 50 e 70 vidas americanas diretamente e impediram o colapso de todo o perímetro defensivo, o que teria colocado em risco os 190 homens restantes nas posições adjacentes. McKinney foi promovido a sargento e recomendado para a Medalha de Honra. As recomendações citaram sua extraordinária habilidade de combate durante o confronto de 36 minutos, das 5h47 às 6h23. A citação observou que McKinney matou 40 soldados inimigos por meio de uma combinação de tiros de fuzil a distâncias que variavam, a queima-roupa até 60 jardas e combate corpo a corpo, usando seu fuzil como clava. A ação demonstrou a eficácia da precisão individual de tiro e da disciplina de fogo rápido contra forças numericamente superiores. A medalha de honra foi entregue ao sargento McKinney pelo presidente Harry Truman em 23 de janeiro de 1946 na Casa Branca. McKinney tinha 25 anos. A cerimônia foi breve. Truman perguntou a McKinney o que ele planejava fazer depois do exército. McKinney disse que pretendia retornar ao condado de Scranton e retomar a caça e a pesca. Truman disse a ele que a América precisava de homens como ele. McKinney agradeceu ao presidente e retornou à Geórgia 3 semanas depois. McKinney nunca se casou. Passou os 51 anos seguintes no condado de Scranton, vivendo praticamente como antes da guerra. Caçava veados e perus nas mesmas florestas de pinheiros, onde seu pai o havia ensinado a atirar. Pescava no rio Savannah e em seus afluentes. Evitava aparições públicas, recusava a maioria dos convites para reuniões de veteranos, cerimônias militares. Quando repórteres o encontravam ocasionalmente e perguntavam sobre o 11 de maio de 1945, McKinney dizia apenas que fez o que era necessário e que queria esquecer a guerra. Em 1995, veteranos da 33ª Divisão de Infantaria organizaram uma reunião de 50º aniversário. Tiveram
Dificuldade em localizar Emisekni. Ele não tinha telefone. Não respondia às cartas. Por fim, um veterano que havia servido na companhia dirigiu até o condado de Screven e localizou Emisekni por meio de caçadores locais que o conheciam. Emisekni concordou em participar do reencontro. Ele se encontrou com os homens com quem havia servido 50 anos antes. Eles lhe perguntaram sobre a batalha na Baía de Dingola. Emisekni disse que não se lembrava de todos os detalhes. Ele se lembrava do sabre atingindo sua cabeça. Ele se lembrava da metralhadora sendo capturada. Ele se lembrava de atirar, recarregar e se mover entre as posições. O resto estava fragmentado. Os veteranos disseram a Emisekni que ele havia salvado suas vidas. Emisekni disse que estava feliz por eles terem sobrevivido. O estado da Geórgia designou a rodovia estadual 21, que atravessa o condado de Screven, como a rodovia de Emisekni Medalha de Honra em 1995. Emisekni compareceu à cerimônia de inauguração. Ele discursou por 3 minutos. Ele agradeceu ao Estado pela homenagem. Ele disse que esperava que os jovens se lembrassem de que a coragem não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. Ele disse que os homens que morreram na Baía de Dingola mereciam ser lembrados mais do que os homens que sobreviveram. John Roy Emisekni morreu em 5 de abril de 1997, no condado de Screven, Geórgia. Ele tinha 76 anos. Foi sepultado com todas as honras militares no cemitério Memorial Iures. Veteranos da 33ª Divisão de Infantaria compareceram ao funeral. Capelão leu a citação da medalha de honra. A guarda de honra disparou 3 salvas. Um corneteiro tocou o toque de silêncio. O fuzil M1 Garand Emisekni foi colocado sobre seu caixão antes de ser sepultado. O fuzil que disparou 40 tiros em 36 minutos em 11 de maio de 1945. O fuzil que matou 3 soldados japoneses a pauladas quando a munição e o tempo acabaram. O fuzil que um caçador da Geórgia usou para salvar 190 homens que mal conhecia em uma selva a 12.875 quilômetros de casa. O fuzil que provou que um soldado individual com treinamento adequado e força de vontade suficiente poderia mudar o resultado de uma batalha contra forças inimigas esmagadoras. As ações de Emisekni na Baía de Dingolan tornaram-se um estudo de caso em táticas de pequenas unidades na Escola de Infantaria de Fort Benning. O combate demonstrou o valor do fogo semiautomático rápido, a importância das mudanças de posição sob fogo e a eficácia da ação individual agressiva quando as posições defensivas estão comprometidas. A lição enfatizada para gerações de oficiais de infantaria foi simples. Quando a situação é desesperadora e a ajuda não está a caminho, um único soldado com um fuzil e a vontade de usá-lo pode manter uma posição contra forças 10 vezes maiores que ele, não por meio de heroísmo como tradicionalmente entendido, não por destemido ou habilidade sobre-humana, mas por meio da aplicação de habilidades fundamentais, aprendidas nas florestas da infância. Atirar em esquilos que se moviam rápido demais para uma mira precisa. Atirar em perus que apareciam e desapareciam em segundos. Aprender a confiar no instinto em vez da deliberação. Aprender a recarregar mais rápido do que o pensamento. Aprender que a sobrevivência em combates a curta distância exigia atingir o alvo antes que o alvo atingisse. Emisekni havia trazido essas habilidades das florestas de pinheiros da Geórgia para as selvas de Luzon. Os princípios permaneceram os mesmos. Movimento chamava a atenção. Imobilidade proporcionava vantagem. Velocidade e precisão. A curta distância. Fogo rápido suprimia a ação inimiga por tempo suficiente para criar oportunidade. Mudanças de posição impediam as soluções de mira do inimigo. A agressão interrompia o planejamento inimigo. Em 11 de maio de 1945, esses princípios salvaram 190 vidas americanas. O ataque japonês
A Baía de Dingalan foi repelido. A Companhia A manteve sua posição. O 123º Regimento de Infantaria manteve seu perímetro defensivo. A 33ª Divisão de Infantaria continuou suas operações em Luzon. A campanha prosseguiu conforme o planejado. A guerra prosseguiu, e na escuridão da madrugada daquele dia de maio, um caçador da Geórgia com M. Ungaran enfrentou sozinho 100 atacantes e se recusou a ceder o terreno, que 190 homens dependiam dele para defender. Ele o defendeu. O preço foi a morte de 40 japoneses e uma cicatriz superficial no couro cabeludo de um sabre que deveria tê-lo matado, mas falhou.